o nome de guerra é Macito, né? Mas o nome de autor é Márcio Forte. Eu gostaria que você iniciasse, Márcio Forte, como é que foi sua trajetória educacional, já saindo aí do ensino médio. Onde é que você estava no ensino médio? Como é que você entrou na graduação? Enfim, como é que iniciou sua vida acadêmica? Bom, primeiramente, como eu sempre gostei de esportes, assim, eu fiz educação física na graduação, 4 anos entre 2006 e 2010, e também sempre tive interesse nas áreas de geopolítica, história e relações internacionais. Logo depois que eu acabei a graduação, em 2010, em julho, eu comecei um curso de comunicação jornalística com especialização em jornalismo internacional pela PUC São Paulo. E aí eu tive os contatos acadêmicos com essa área profunda do que é a geopolítica contemporânea, através de uma retrospectiva histórica e uma abordagem multidimensional. Tive aulas com grandes professores, maestros, como o professor de História Valadares e o doutor em Jornalismo e História, o Arbeck Júnior, que cobriu a ex-União Soviética em loco entre 86 e 92, justamente no momento da caída da ex-URSS. Depois disso, eu fiz uma outra pós em História, Literatura e Língua Persa pelo Instituto de Rodá, que é o Instituto para estrangeiros do Circuito de Línguas Irânias na Universidade de Teherã. Então, eu estive lá por um tempo. Isso foi parte como legado da minha tese, no meu TCC em jornalismo internacional, que foi sobre o Irã, foi sobre a geopolítica da Ásia Ocidental, o continente cultural irânio como um grande espaço territorial nessa construção do mundo multipolar. Então, eu acabei indo para aprofundar os meus conhecimentos. Eu tenho muitas amizades no país, então eu uni o útil ao agradável e acabei fazendo esse curso. E agora, mais recentemente, nos últimos 2 anos, eu acabei de completar um MBA em Relações Internacionais e Assuntos de Política Externa, onde tive mais leque de informações sobre todo esse complexo mundo das relações internacionais, geopolítica, história, lentes teóricas e tudo mais. Então, sempre estive muito ancorado em todos esses assuntos, principalmente o que é a história contemporânea. Claro, sempre através de uma retrospectiva histórica, porque é impossível a gente entender as dinâmicas que nós temos atualmente nas relações internacionais sem ter esse leque histórico para que nós temos essa fundamentação de tudo o que acontece no mundo. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória acadêmica nos últimos 15 anos, mais ou menos. Sempre estive ancorado entre esses dois mundos, o que é o esporte do mundo geral e também, principalmente, as relações internacionais, focado em 2 frentes, que é a história e a geopolítica, que é impossível entender um sem o outro, porque os dois são elementos que se complementam nesse mundo de transição geopolítica que estamos vivendo atualmente, Dodi. Muito bem. Isso tudo lá no México ou no México e aqui no Brasil? Estive nos 2 países, no México, Brasil e também no Irã, na PUC São Paulo, na GV, na FMU em São Paulo e na UNAM, na Universidade Autônoma Nacional do México, com um professor que é doutor em geopolítica, o doutor Alfredo Haliferrami, que é um referente nas relações internacionais, é considerado um dos 4 maiores geopolitólogos do mundo, ao lado do Pepe Escobar, que é brasileiro. Então, esses são os meus aportes acadêmicos, os meus referentes acadêmicos que eu tenho o prazer de ter tido como professor, como maestros. Muito bem. E aí, você, dessa trajetória, você produziu muitos artigos,
foi escrevendo? Como é que você foi trabalhando aí as suas anotações, enfim, produzindo seus textos? Como é que foi essa, já em livros, como é que foi isso? Sim, ao longo da minha trajetória acadêmica, desde pequeno, eu sempre tive interesse, como eu falei, por esses assuntos na geopolítica e das relações internacionais da história profunda. E como nós sabemos, os meios massivos de comunicação têm os seus patrões, os seus financistas, os seus atores por atrás, eles têm interesses concretos para, para, para consolidar uma ordem que está instituído. Então, é óbvio que eles não vão divulgar algo que vai ser contra ou antagônico aos seus interesses geoestratégicos. E muitas das coisas que acontecem no mundo ou é ocultado, ou não divulgado, ou não passa nos holofotes. Então, todos os meus artigos, não todos, mas grande parte deles, está compenetrado numa missão de ética, de valores, de princípio, por resgatar o que está por trás dos grandes acontecimentos geopolíticos mundiais, os interesses geoestratégicos dos grandes atores que dão as cartas através de muitos governos que acabam sendo meros fantoches na mão dessas grandes corporações geofinanceiras. Então, os meus artigos que têm um enfoque histórico geopolítico, ele tem a missão de levar ao grande público o que está por trás, a veracidade histórica dos acontecimentos geopolíticos, para que o povo tenha uma percepção da história muito mais próxima da veracidade dos fatos históricos e geopolíticos, para que essa concepção de mundo que foi moldada pela mídia corporativa perca sua força, para que a verdade seja levada ao grande público. Aí está a chave dos meus artigos e das minhas obras bibliográficas que eu estou escrevendo. Muito bem. Então vamos chegar agora aí na Sérvia, né? E no livro que você acaba de lançar pela editora D3 Educacional. É um livro com vigor grande, né? Uma pesquisa profunda, e você traz o título da Sérvia mutilada, né? Uma nação mutilada. Por que essa nação foi mutilada, Márcio Forte? O título do livro se remonta a 1389, que foi quando os sérvios eles foram derrotados pelos otomanos na Batalha de Kosovo-Polish, e aí pavimentou o caminho para os 5 séculos de dominação, de opressão que os sérvios tiveram diante desse ator geopolítico que foi o Império Turco-Otomano. O título Nação Mutilada faz referência ao processo de balcanização desenfreado que se deu a cabo nos anos 90 pela agressão bélica do combo Clinton. E nação mutilada por quê? Porque não meramente a terceira Iugoslávia acabou sendo desintegrada territorialmente, a Sérvia também foi, porque alguns dos seus bastiões geográficos por excelência foram despojados do seu governo central de Belgrado, como, por exemplo, a região da República Sérvia, que integra atualmente o que é o estado da Bósnia-Herzegovina, Kosovo, que foi ocupado por uma missão da OTAN e da ONU, com certas milícias pan-albanesas terroristas, a região da Eslavônia Oriental e a região de Krajina, e tentaram amputar também a região norte de Vojvodina, que representa a Atenas grega em Novi Sad, que é uma área também não com uma tanta significância histórica como o Kosovo, mas também é uma área de enorme relevância civilizacional para o povo sérvio. Então, todas essas razões, e depois Montenegro, acabaram sendo abortadas de um Estado sérvio integrado em suas fronteiras históricas e naturais. Por isso que o título leva
Sérvia, uma nação mutilada, e no livro eu exploro aos pormenores todo esse processo de desintegração estatal, por isso mutilação estatal. Muito bem. Você fala aí nos territórios, né? E os outros territórios, como a Croácia, mesmo o Kosovo, né? Essa região, você acredita que ela foi beneficiada em torno assim, a partir do momento que a Iugoslávia passa a ser os estados, enfim, né? Você acha que as outras regiões teve algum tipo de privilégio em relação, por exemplo, como Israel na Palestina? Você acha que teve alguma ajuda da ONU a outras nações e a Sérvia não teve essas... Sim, claro. Com certeza que os grandes poderes orquestraram um favoritismo e um trato seletivo em favor dos processos de independência da Eslovênia, da Croácia, e depois, com a balcanização da Sérvia, favorecendo o que é a independência de Kosovo em 2008, de Montenegro em 2006, e tentaram fazer o mesmo com a Vojvodina. Por quê? Porque um elemento do globalismo é o panseparatismo, é tentar desintegrar os estados e diminuir o poder da acumulação soberana através do estado forte. E não é em vão que a primeira Iugoslávia, que era herdeira do renascimento ilírio e da rasca ancestral, chamou Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Por quê? Porque croatas, eslovenos e sérvios eram as três únicas nações autênticas em sua concepção semântica clássica que compunham esse Estado. Então, o ideal seria ter a Grande Sérvia, a Croácia e a Eslovênia sendo os três únicos estados que seriam independentes nesse território que abarcava essas três Iugoslávias. A Iugoslávia monárquica, depois o Estado titoísta e depois a terceira Iugoslávia nessa desintegração estatal. E com a região da Macedônia do Norte reintegrando a Bulgária, porque os macedônios são muito vinculados culturalmente, linguisticamente com o etos búlgaro. Então, embora a OTAN tenha privilegiado totalmente, e também a ONU, que é o separatismo esloveno e croata, esses dois países, Eslovênia e Croácia, têm as suas fundamentações históricas para existir como nações independentes, porque eles têm uma identidade nacional consolidada, e isso não acontece, por exemplo, com Kosovo, ou com a Vojvodina e com a Bósnia-Hercegovina, que são entidades políticas artificiais criadas pelos grandes poderes para que sejam, além de meros apêndices da economia da Alemanha, bastiões de projeção de uma elite globalista contra os interesses de ter uma Sérvia como uma potência regional que futuramente faria uma oposição a essa unipolaridade exemplada que era o caso atuante dos anos noventeiros ou noventistas. Certo. Me diz, ali na região dos Balcãs, né? Os conflitos são milenares, são até antes de Cristo, né? Quer dizer, a história toda é movida numa região focada muito na questão de conflitos, massacres, enfim, o ódio muito grande impera na região, historicamente, né? O que você acha dessa origem, né, desse ódio, dessa violência? Ela está relacionada aos conflitos do islamismo, do ortodoxia, do catolicismo, ou é mais interferência do imperialismo na região? Por exemplo, do imperialismo americano? É claro que muitos conflitos têm um pouco da sua origem ancestral, como você frisou, Dodge. Não obstante,
essas diferenças são estimuladas por essas grandes potências que elas atuam baixo a velha estratégia de dividir para imperar. E, nesse caso particular, os otomanos orquestraram uma ascensão social orientada na conversão ao sunismo. E isso se deu muito bem no que é o coração do que é hoje a Bósnia-Herzegovina, que pela ascensão social, pela conversão, eles iam ascendendo socialmente. E os sérvios e os croatas, que permaneceram fiéis às suas cosmovisões confessionais, os croatas mais católicos, os sérvios mais ortodoxos, eles se mantiveram fiéis às suas crenças até a expulsão final dos otomanos, que se daria a cabo nas duas grandes guerras balcânicas, que são predecessoras à Primeira Guerra Mundial. E depois do que na Segunda Guerra Mundial, o Vaticano acabou instrumentalizando o nacionalismo croata exacerbado com o movimento Ustaša. Então, claro que esses elementos institucionais vinculados com certas concepções religiosas têm a sua parte de culpa em todo esse caldeirão sangrento que se deu a cabo nos anos noventeiros, mas eu coloco a principal razão por toda esse caldeirão, dois atores primordiais. O Império Turco-Otomano, que criou artificialmente uma estrutura que é hoje a Bósnia-Herzegovina, tanto que muitos historiadores e geopolíticos argumentam que esse Estado atual representa uma entidade política artificial cio-atlantista neo-otomana, e um outro Estado que fundamental para isso foi a política exterior dos Estados Unidos, naquele então, ancorado no combo Clinton, que estava estudado na doutrina Wolfowitz, de impedir que se desenvolvesse um polo de poder soberano, mesmo regional, que faria algum tipo de oposição a essa unipolaridade. Então, com certeza, esses atores têm a sua parte de culpa, tanto o Vaticano, com o caso da Croácia, como o Império Otomano e os Estados Unidos são os grandes causadores do caos, assim como o Serviço Secreto Alemão, que era vinculado também com os Estados Unidos na época. Então, esses são os grandes causadores do caos nos anos 90. Perfeito. Me diz uma coisa, você, para chegar nesse seu livro, como é que você fez a pesquisa em torno da Sérvia, né? Quer dizer, você já tinha conhecimento, você morou no Iraque, né? Então você já tinha conhecimento ali. No Irã, né? Você morou no Irã ou no Iraque? Irã. O Irã. Muito bem. Então você já tinha ali uma convivência grande ali na região, enfim. Você, para fazer essa pesquisa, como é que você pensou, elaborou e para chegar no livro, por exemplo? O livro a ideia nasceu para desmitificar essa percepção coletiva que os sérvios eram esses vilões daqueles acontecimentos que se desenvolveram nos Balcãs nos anos 90. Porque sempre pairou nas nossas cabeças que alguma coisa que estava sendo difundida pelos meios massivos de comunicação não quadrava, porque era uma retórica que não fazia sentido. Então, a minha pesquisa foi sustentada para desmantelar todas as narrativas e projeções que foram difundidas naquela época. Então, eu pesquisei em muitos livros, eu pesquisei artigos acadêmicos, entrevistas daqui e dali, com amizades também na Sérvia, estabelecendo esses contatos com professores que também pesquisam profundamente os cenários geopolíticos balcânicos. Então, foi uma pesquisa árdua, titânica de anos que eu levei a cabo para desmitificar tudo que foi projetado por essa retórica cio-atlantista de uma Sérvia carrasco, vilã, dos acontecimentos que se desenvolveram nos anos 90 naquela região altamente geoestratégica como é o leste europeu. Porque a violência iniciou como reação dos sérvios a essa declaração
ultra unilateral, principalmente de croatas e de bósnios, a uma emancipação política, mas em suas regiões viviam altas concentrações de sérvios étnicos. Então, foi uma reação a essas populações que queriam seguir vivendo num Estado sérvio, porque do dia para a noite eles se viram desprotegidos de uma estrutura estatal. Então, era claro que eles iam resistir contra essa emancipação política, porque os territórios clamados pelos bosniaques do Alija e pelos croatas do Tudjman eram muito maiores do que eram as suas concentrações étnicas. Então, a base da minha sustentação teórica no livro foi como aconteceu o estopim daqueles acontecimentos, com toda a bagagem histórica e geopolítica que tem por trás de todas essas considerações geoestratégicas. Então, eu fui atrás de muitas fontes acadêmicas, profissionais, artigos de pessoas e estudiosos professores nesses países também circundantes da nossa América Latina que estudam profundamente o cinturão balcânico. Perfeito. E hoje, Márcio, como é que está a relação entre croatas, Bósnia e a Sérvia? Como é que está a relação desses povos hoje? Bom, a Bósnia-Herzegovina vive uma dualidade nacional que é legado dos acordos de Dayton, que para a existência desse Estado foi necessário criar duas regiões autônomas dentro da estrutura do aparato estatal que conforma esse país, que é uma federação croata-bósnia ao sul, e ao norte e leste nós temos uma espécie de república sérbica, que são duas regiões autônomas. Depois que se deu a cabo esse Estado, a Federação Bósnia-Croata foi governada por um monarca espanhol imposto pela OTAN e pela estrutura de Bruxelas, e foi o marco alemão foi estabelecido como uma moeda corrente do que era a estrutura da Bósnia-Herzegovina. E a polícia totalmente controlada por esse monarca, que tinha poderes ditatoriais de estabelecer regras e tudo mais. Então, foi um Estado, uma entidade política artificial criada para deter esse impulso irredentista, tanto de croatas como de sérvios, e para ser um bastão dos interesses geoestratégicos da Anglósfera no coração dos Balcãs. Então, não é um Estado que tenha a sua soberania plena, né? É um Estado títere desses grandes poderes mundiais. No caso da Croácia, ela se acoplou muito, muito bem o que é nessa estrutura da União Europeia, da OTAN e tudo mais. Entrou no euro recentemente, no espaço Schengen, assim como a Eslovênia, que é o seu vizinho menor, na fronteira com a Itália, enquanto que a Sérvia viveu uma política uma política muito isolada do mundo. Embora nos últimos anos os governos sérvios tenderam a ter uma tendência muito mais de acercamento, de proximidade com Bruxelas, com Londres e com Washington, pois depois do desmantelamento do governo nacionalista de Slobodan Milosevic, se deu a cabo na Sérvia uma diminuição de uma retórica nacionalista, soberanista e tradicionalista. Embora nos últimos tempos, com essa tendência multipolar, os sérvios entendem que eles podem encontrar uma janela aberta, uma possibilidade para tentar resgatar algum dos seus territórios que foram arrebatados naquele então pelo combo Clinton. As relações entre sérvios e croatas na parte dos estados relativamente próximas, não tem muitas hostilidades, tanto que os principais combates dos sérvios são com os albaneses pela região do Kosovo, porque Kosovo é uma região altamente sensível na mentalidade coletiva do povo sérvio. Então, com os eslovenos tem uma relação muito boa, muito próxima, também com os croatas. Com os bósnios é uma relação tensa, porque, como eu falei, tem as duas regiões autônomas e os sérvios clamam
a região da República Sérvia como parte integrante do seu território histórico, e tanto que os sérvios da Bósnia têm uma intenção de ser acoplados por Belgrado. Então, as tensões mais se dão a cabo com os bosniaques por esse intento irredentista e também com os albaneses em relação a Kosovo, que é um caso altamente sensível para o coração sérvio. Esses conflitos, essas tensões e essas reivindicações sérvias poderá levar a um conflito maior, como o conflito dos anos 90, que foi tão estendido e tão violento na região? Ou você acha que há possibilidade de resolver isso no campo diplomático? Há possibilidade de resolver isso no campo diplomático, principalmente em relação à Bósnia e Herzegovina, porque a região norte, que compreende o que é a região autônoma da República Sérbica, é de maioria étnica sérvia, quer se vincular a Belgrado, então basta um plebiscito, um referendo, para que essa região se integre à Sérvia. Em relação à região de Kosovo, é muito mais problemática, porque a grande maioria é de albanesa étnica. Então, aí sim pode pintar um conflito forte militar com a introdução do exército sérvio, com talvez um respaldo diplomático e estrutural da Rússia num plano macro maior. Então, não é nada surpreendente que pinte futuramente um conflito similar ao que aconteceu agora no Cáucaso Sul, entre Armênia e Azerbaijão, pelo Artax, pelo Nagorno-Karabakh, na região de Kosovo, que para os sérvios eles nunca vão entregar Kosovo porque representa o seu berço geográfico e espiritual. Então, muitos sérvios que eu entrevistei, eles sustentam a tese que nunca vão assinar, porque isso seria uma enorme traição. Mesmo que eles sejam uma minoria étnica, dentro das suas possibilidades, isso eu explico no livro em várias ocasiões, eles sempre vão buscar resgatar Kosovo da maneira que eles possam fazer, seja por uma integração diplomática, seja através de uma migração paulatina de séculos, mas ir em relação a Kosovo para o sérvio é como ir pela sua alma existencial. Então, eu acredito, infelizmente, que no futuro possamos ter um enfrentamento bélico entre albaneses, que são legado dessas milícias pan-albanesas dos UÇK, e os sérvios respaldados por seu exército de Belgrado. Mas isso é a mediano prazo, porque atualmente a integração econômica e os sérvios não têm saída ao mar, não tem anticorpos, não tem margem de manobra, é muito difícil fazer uma operação assim sem ter essa sustentação econômica por trás. Então, eu acredito que os sérvios vão fazer isso apenas com o respaldo por trás de Moscou, que é um aliado geoestratégico com os sérvios, porque eles compartilham muitos elementos culturais, religiosos, civilizacionais e étnicos. Caso aconteça um conflito desse porte aí, a Albânia teria apoio de quem na região, ou mesmo fora dela? A Albânia teria respaldo de Washington, porque a Albânia está totalmente acoplada com os destinos de Washington. Os albaneses têm canções militares que fazem homenagem ao casal Clinton. A estrutura de Kosovo e também de Tirana e de Pristina estão totalmente acopladas com o que a estrutura da Casa Branca, do Pentágono, da CIA e tudo mais. Então, com certeza, eles teriam esse respaldo. Nós possamos ver, às vezes, imagens com a bandeira dos Estados Unidos com a albanesa juntas em vários festivais militares, o que é o como para qualquer país que preza por uma soberania plena e uma dignidade. E também teria um certo respaldo da Turquia.
a Turquia poderia assessorar militarmente muitos militares albaneses. O vínculo entre esses dois países ainda é muito estreito, parte como legado do Império Turco-Otomano. Os albaneses foram um dos povos mais mimados por uma série de sultões turcos. Então, a estrutura otomana está muito arraigada ainda nessa vida albanesa, principalmente nas vilas, nas comunidades. Então, e também por algumas monarquias wahhabis árabes do Golfo Pérsico, como, por exemplo, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein. Esses países também auxiliariam o respaldo, porque eles veem isso como uma guerra de civilizações. Então, com certeza, esses atores estariam por trás dos albaneses em um enfrentamento com os sérvios. Me diz uma coisa, pensar aqui uma questão, você não acha que esses conflitos, né, como você cita agora, Sérvia, Albânia, na Bósnia até é possível resolver diplomaticamente, como você citou, por trás desses conflitos, né, mesmo lá aí no conflito da Palestina com Israel, enfim, esses conflitos de regiões, não é um pano de fundo para as duas grandes potências, Estados Unidos, União Soviética, e esses povos dessas regiões fica como bucha de canhão em nome dessas grandes potências, ou você acha que não, que tem um interesse particular de cada estado, de cada região, e as potências só vê aí apoio, mas nada além disso, ou isso pode juntar tudo e ter um conflito maior entre as potências com essas regiões, e daí a gente até pensar numa terceira guerra mundial, enfim. Como é que você vê isso, Márcio Forte? Tem um pouco de tudo. Como você frisou, sempre por trás tem os interesses geoeconômicos, geoestratégicos, geoenergéticos das grandes potências e principalmente das grandes corporações geofinanceiras que dão as cartas por trás de muitos estados. Então, por exemplo, no caso que nós estamos vendo agora, sendo testemunha na Ásia Ocidental, o que está por trás é o controle do Porto de Gaza, por exemplo, a rota de gasodutos que passa pela Arábia Saudita, Emirados, desde a Índia para passar pelo Chipre e ir para a Europa. Também é uma tentativa de estabelecer o canal Ben Gurion em detrimento do canal de Suez, que o Estado de Israel moderno já bloqueou em várias ocasiões históricas o canal de Suez. Então, o que está por trás de todos esses acontecimentos que nós vemos é o interesse das rotas energéticas para que seja uma alternativa às rotas acesas que foram lançadas pela China em 2013. E é isso, basicamente, o que está em jogo. Claro que nós temos esse choque de narrativas, mas isso é pura retórica para ganhar a opinião pública e fazer os povos que sejam meramente massas de manobra e bucha de canhão, como você bem frisou, mas o que tá por trás disso tudo é a concentração das rotas energéticas e dos grandes e das grandes riquezas planetárias. E além disso, a costa de Gaza é altamente rica em petróleo, isso é o que eu venho dizendo desde 2010, 2011, 2012, mais ou menos. Então, é basicamente esses 4 elementos que estão em jogo na Ásia Ocidental em referência a esse conflito que nós vivemos desde o 7 de outubro de 2023. Em relação à questão da Sérvia e da Albânia, o que está em jogo lá é o controle étnico em relação a Kosovo. Os dois povos clamam que Kosovo pertence ao seu território histórico, natural e ancestral. Então, lá é basicamente um pleito territorial por essa fortaleza
geográfica que é Kosovo. Na época da Guerra Fria, claramente nós tivemos uma série de enfrentamentos em El Salvador, em Angola, que eram enfrentamentos indiretos das duas superpotências. Atualmente nós vivemos uma bipolaridade de blocos que representa essa transição entre o mundo unipolar e o mundo multipolar. E nessa bipolaridade de blocos nós temos um choque entre dois grandes grupos. Um grupo é o arco transatlântico da anglósfera, o cio-atlantismo, é dizer, os Estados Unidos, a OTAN e o que é a estrutura da União Europeia, e do outro lado, uma espécie de tríplice entente euroasiática, que é uma espécie de aliança geoestratégica ampla entre a liderança nacionalista dos governos da Rússia, da China e do Irã, que encontra uma conexão com os nacionalismos da América Latina, da Europa, da África, da Ásia, porque todos compartilham o mesmo interesse de livrar dessa jaula unipolarista neoliberal dos Estados Unidos no sistema internacional de estados. Então, nós estamos tendo esse combate entre uns atores que tentam manter uma caduca hegemonia da anglósfera e outros que tentam estabelecer e depois consolidar uma harmonia entre polos de poder independentes, que seria a ordem da soberania dos povos, que é a tendência para este século XXI. Então, por isso que nós estamos tendo esse embate, porque toda transição geopolítica gera muita inestabilidade política. Então, o que nós estamos vendo na Ucrânia, na Rússia, no Cáucaso do Sul, nos Balcãs e também na Ásia Ocidental, é reflexo dessa inestabilidade causada por essa transição geopolítica entre uma caduca unipolaridade e uma multipolaridade que ainda resiste, essa resistência desses atores fortes, que são essas grandes corporações geofinanceiras, essa ainda hegemonia dolarcêntrica, essas bases militares para o mundo e esse monopólio dos meios massivos de comunicação, que são os 4 obstáculos fortes para o mundo multipolar. Perfeito. Me diz uma coisa, o que facilita e o que dificulta a Sérvia não ser banhada pelo mar? Dificulta muito. Quando a Sérvia perdeu Montenegro em 2005, que foi o último processo de amputação territorial, e um referendo totalmente questionado por várias personalidades sérvias, tanto é que muitos montenegrinos depois, nos censos, eles se dizem sérvios, então é uma coisa altamente questionável. Os sérvios perdem muito, eles perdem margem de manobra, anticorpos, inibem os sérvios a tentar alguma projeção em relação às suas terras irredentas que foram despojadas do seu governo central, como, por exemplo, principalmente Kosovo. Então, privar os sérvios da sua saída ao mar é cortar as suas rotas comerciais, deixar eles sem margem de manobra, sem esses anticorpos, porque se nós fazermos uma retrospectiva histórica, a ONU ela é legado da Liga das Nações. E a Liga das Nações tinha os 14 pontos do presidente estadunidense Wilson. E o 11º ponto era que a Sérvia era necessária ter a saída ao mar. Isso ia equilibrar a Europa em forças soberanas e uma arquitetura de forças que ia causar uma lógica multipolar europeia. E também o 11º ponto estava sustentada a crença que a Europa ia estar regida por princípios de nacionalidade. E lá estava incrustado que a Romênia e a Sérvia deveriam estar unificadas em suas províncias históricas. E Montenegro é uma parte cosmovisional do povo sérvio. Então, ao lançar contra a Sérvia, os Estados Unidos, de uma maneira totalmente
desproporcional, desrespeitou a carta, os 14 pontos de Wilson, que eles mesmos haviam sustentados para ser o embrião da ONU. Então, para a Sérvia é uma catástrofe a perda litorânea, tanto da Bósnia-Herzegovina como principalmente de Montenegro, porque deixa os sérvios totalmente desguarnecidos e inibem os sérvios de tentar uma projeção mais ousada, um impulso mais soberanista, de vincular-se totalmente com esse trem euroasiático que quer consumar um mundo multipolar. Então, deixa os sérvios refém dessas infiltrações, dessas operações encobertas que Londres, principalmente Washington e Bruxelas, dessas chantagens comerciais que os sérvios são levados a cabo nos últimos 20 anos. Perfeito. Você acha, então, que, por exemplo, para a Sérvia ter saída pelo mar, diplomaticamente é quase que impossível hoje, né? Acho que só numa conquista mesmo, ou não, pode acontecer que uma saída diplomática aí para ela ter acesso ao mar, ou não, ou isso não existe possibilidade? Existe essa possibilidade se uma facção pan-sérvia dentro de Montenegro leve a cabo um plebiscito ou um referendo que tente resgatar Montenegro a ser uma província sérvia novamente. Então, os pan-sérvios dentro de Montenegro, que não são poucos, se eles vão ganhar uma projeção partidária, eles teriam que lançar esse referendo e fazer uma massiva campanha de cultura para que eles entendam a dimensão, a relevância de uma Sérvia grande, protagonista, soberana no plano internacional e também resgatando as origens comuns montenegrinas e sérvias para que, através de uma plataforma partidária, de um referendo, de uma campanha, de umas eleições, Montenegro se converta em uma província da Sérvia novamente. Então, é possível, embora seja difícil, porque a máquina propagandista anti-sérvia, que é difundida através da União Europeia, do eixo Washington-Londres, é muito forte. Isso foi feito em 2005 para separar Montenegro da Sérvia, porque eles têm interesses geoestratégicos de dividir para imperar. Sempre para eles é conveniente estabelecer estados pequeniníssimos que não serão capazes de sustentar a sua soberania. E, além disso, esses novos estados que se criam, eles criam já com vínculos, com pés, com quem sustentou o seu processo de independência, de emancipação política. Então, os sérvios teriam que ser astutos diplomaticamente e fazer uma massiva campanha publicitária resgatando as origens comuns, e porque isso seria benéfico para resgatar uma projeção geopolítica soberanista da Sérvia. Então, é possível, sim, no caso de Montenegro e no caso da Bósnia-Herzegovina. No caso de Kosovo, apenas através de uma operação militar. Perfeito. E mesmo se conseguir um avanço aí diplomático para isso ocorrer e a Sérvia passar a ter esse direito, provavelmente vai ter reação. E aí, provavelmente, essa reação será conflituosa e militar. Não? Ou você acha que se houver uma conquista diplomática, essas reações não chegará na via militar, das reações externas? Eu acho que com certeza pode pintar uma reação militar, porque a dissonância cognitiva do Império é muito grande. Então, não é nenhuma surpresa que isso pode culminar numa operação militar anti-sérvia na região dos Balcãs. Não obstante,
antes disso, eu acredito que possa pintar chantagens, bloqueios comerciais, sanções, embargos, tudo que foi feito em relação à Rússia, ao Irã, que a Rússia tem 15 mil sanções, o Irã tem 5 mil, são os dois países mais sancionados pelo establishment estadunidense e inglês, com certeza iria acontecer com a Sérvia. O que aconteceu de fato naqueles anos entre 92 e 99, a Sérvia foi seriamente sancionada. Então, com certeza, isso iria acontecer novamente. Para que a Sérvia não sofra as consequências, é necessário criar vínculos fortes com, principalmente, as nações anti-hegemônicas, que são o trem euroasiático, que é essa estrutura dessa aliança geoestratégica ampla entre Irã, Rússia e China. E, além do que, já projetaram uma integração geopolítica regional com os seus irmãos ortodoxos, que é a Romênia, que é a Grécia, que é a Bulgária e a Rússia, para que todos eles respaldem a Sérvia nesse momento de resistência, de adversidade, de obstáculos. Porque apenas com a coesão, com um entendimento regional, com respaldo através dos seus irmãos que compartilham elementos culturais, civilizacionais e também geopolíticos, a Sérvia vai sair adiante ante essas possíveis retaliações que com certeza vai ter por parte desse hegemon contemporâneo que é essa anglósfera que atua impunemente pelo mundo. Na região, qual o poder militar mais forte que é da Sérvia? Ou não? A Croácia também, enfim, mesmo a Bósnia, qual o exército que você vê que tem hoje mais estrutura e está mais organizado e para todas essas questões, se caso ocorrer algum tipo de violência, quem está mais preparado hoje na região? A Sérvia ainda tem um exército relativamente forte. Na verdade, uma das razões principais para que os Estados Unidos se lançassem de uma maneira desproporcional contra a Sérvia foi a sua posição militar favorável na arquitetura de forças na Europa naquele então. A Sérvia era o quarto exército mais poderoso da Europa, apenas por trás da Rússia, França e Inglaterra. E além disso, tinha um setor industrial pujante que pavimentava o caminho para que a Sérvia se consolidasse como um polo de poder soberano e independente numa região altamente geoestratégica. Na região atualmente, o problema é que alguns países coindantes são parte integrante da estrutura da defesa mútua da OTAN. Então, embora esses países não tenham um exército muito poderoso, por assim dizer, se um deles é atacado, eles podem acionar o artigo 5. E o artigo 5 é que toda a estrutura bélica da OTAN, com o respaldo dos Estados Unidos, vai ser atuante nessa contraofensiva. Então, embora a Sérvia ainda tenha um exército relativamente forte nessa conjunção da Europa, ela está muito desfavorecida porque ela não tem uma rede de assistência mútua defensiva, como tem, por exemplo, a Croácia, a Romênia, a Grécia, que seriam, em teoria, os aliados geoestratégicos da Sérvia nesse resgate do protagonismo sérvio e também dessas nações. Então, seria necessário, primeiramente, desmantelar esse cinturão da OTAN, porque sozinha é impossível para a Sérvia projetar poder para nenhum, porque ela está cercada totalmente e os seus possíveis aliados geoestratégicos estão dentro desse aparato bélico-militar da OTAN. Então, primeiramente, para a Sérvia interessa, para os seus interesses geopolíticos e geoestratégicos, que a OTAN perca força. E já está perdendo. A Hungria está saindo relativamente, a Eslováquia está pintando está tendo um enfoque muito mais soberanista. Então, para a Sérvia, convém que tenha uma fratura interna na estrutura tanto da União Europeia como da OTAN. Perfeito. E tem também a possibilidade da Rússia, né? Apoiar a Sérvia numa situação
desse porte, né? Isso é possível, né? Ou você acha que não? Que a Sérvia ficaria isolada e... Sim, com certeza isso é bem possível. Nos anos noventistas, a Rússia não pôde sair em defesa da Sérvia porque ela se encontrava humilhada, ajoelhada e degolhada, né? Naquele governo do Boris Yeltsin, assessorado por neoliberais do Milton Friedman, e com eleições fraudadas que o puseram no trono do Kremlin outra vez, a Sérvia foi deixada de lado e foi ocultada pelos russos. Mas agora, ao longo de um pouco mais de 2 décadas desse regime nacionalista putinista que recolocou a Rússia no tabuleiro de xadrez geopolítico, com certeza, se a Rússia tem uma projeção netamente, verdadeiramente multipolarista, com certeza ela teria que sair em defesa dos sérvios, pois não é possível, já tendo esse músculo forte ao longo desses 23 anos, a Rússia não poderia deixar de lado a Sérvia, pois os Balcãs, sendo uma região altamente geoestratégica, sendo área de influência direta da Rússia, compartilhando um manto cultural civilizacional ortodoxo comum, é imprescindível que a Rússia se coloque como vanguarda da soberania da Sérvia e resgatando uma concepção legionária romena de Ion Antonescu, é necessário criar um bloco geopolítico ortodoxo no leste europeu que seja uma força antagônica aos interesses da anglósfera. Então, por todas essas razões geoestratégicas, culturais e tudo mais, a Rússia teria que, sim ou sim, ir em defesa dos sérvios para uma projeção multipolarista. Estamos chegando no final aqui da nossa entrevista com o Márcio Forte, que lançou o livro Sérvia, uma nação mutilada, pela editora D3, mas eu tenho aqui, para terminar, 3 questões aqui que eu acho que vai ser muito interessante. A primeira delas, dessas 3 últimas, Márcio Forte, é sobre a China. Como é que a China vê tudo isso? O que você acha? O que você pesquisou que você poderia acrescentar aí sobre a China como essa terceira potência aí? Que papel ela poderia fazer nessa região e principalmente aí para os sérvios? Bem, a China tem uma política exterior bastante pragmática, não entra na vida doméstica dos outros países, ela apenas quer ter um forte comércio basado no seu resgate das rotas da seda. Inclusive, a China desenvolveu o que é o consenso de Beijing, em oposição ao consenso de Washington, que o consenso de Washington, como nós sabemos, ele impõe certas medidas econômicas para os países, como privatizações desenfreadas, diminuição do Estado e uma série de outras desregulações estatais. O consenso de Beijing sustenta o contrário, uma integração comercial, mas sem imposições, sem adentrar nas questões políticas, culturais, cosmovisionais dos seus parceiros comerciais. Então, a China mantém muito distante dessa região do ponto de vista de querer mudar a política doméstica, embora ela tenha muitas preocupações para uma estabilidade política. A estrutura do governo chinês, ancorada numa visão neoconfucionista, ela entende muito bem essa lógica multipolar. E ela entende que a Sérvia, nesse novo mundo pautado futuramente, talvez, por uma lógica multipolar, será, sim ou sim, acoplada nesse trem euroasiático, porque a China estando incrustada com os interesses russos e iranianos, a Sérvia também vai beneficiar, como eu falei antes, de um bloco geopolítico ortodoxo que ia encontrar na Rússia um elemento comum. E, além do que, a região que está a Sérvia é altamente geoestratégica no cinturão do Mediterrâneo Sul. E a China tem interesses nas suas rotas da seda
ela tem 5 projetos da Rota da Seda e 2 deles permeiam o território sérvio. Então, uma Sérvia principalmente ancorada com a Rússia e unificada em suas fronteiras históricas, para a China seria altamente benéfico, porque ia conectar totalmente esse arco da Eurásia, facilitando esses projetos das Rotas da Seda, que foram debilitados pelo presidente da China fazem exatamente 10 anos. Perfeito. Márcio Forte, a quem você indicaria o seu livro Sérvia, uma nação mutilada? A quem eu dedicaria o livro? A quem você indicaria? Indicaria? Quem deveria estar procurando seu livro para ter acesso a essa grande pesquisa que você realizou? Todas as pessoas que têm o interesse de conhecer realmente o que esteve por trás de todo o processo de desintegração, não meramente da ex-Iugoslávia, mas também da Sérvia histórica, porque a Sérvia foi mutilada, compre esse livro para adentrar totalmente em todas essas conjunturas geopolíticas e históricas, projetando o futuro da região no mundo pautado pela lógica multipolar, que é a tendência, saindo desse mundo unipolar, comandado e direcionado pelo eixo Washington-Londres. Então, todos que tenham o interesse de entender os cenários geopolíticos balcânicos, principalmente o que é a retrospectiva histórica sérvia, compre esse livro para entender o que se deu a cabo nos anos 90, principalmente. É uma obra imperdível para todos vocês que querem adentrar totalmente nesse cinturão balcânico. Muito bem. E a última pergunta para a gente terminar essa entrevista, né? Esse bate-papo que nós estamos tendo aqui com o Márcio Forte, né? Pesquisador, e que lançou aí recentemente o livro, né? Pela editora D3 Educacional. Quais são os seus próximos projetos? Tem aí, já está acontecendo? Você já está escrevendo algo mais? Enfim, quais são os seus próximos passos aí na pesquisa e nas publicações? Sim, claro. Temos muitos projetos, muitas obras bibliográficas para publicar. Temos um projeto que é o choque OTAN-Rússia acoplado com o direito internacional e a busca pelo mundo multipolar. Temos um outro projeto que é a mexicanidade como quarta teoria política. Temos um outro livro que abarca o que é a Romênia como a terceira Roma. Um outro que conta o ato enérgico do Otto von Bismarck como artífice da unificação alemã e o desejo milenar por uma Alemanha integrada e unificada. E temos uma outra ideia de fazer uma obra para retratar o que foi a Conferência de Berlim e a profanação coletiva que repartiu a África em entidades políticas artificiais, com algumas exceções, como, por exemplo, a Etiópia. Então, nós temos esses projetos de obras bibliográficas para serem confeccionadas nos próximos anos, e, além do que, muitos artigos históricos geopolíticos através de uma retrospectiva histórica e uma abordagem multidimensional, e, além disso, estar sempre nas universidades, dando palestras, conferências, para projetar no povo uma consciência geopolítica e uma concepção de mundo muito mais próxima da realidade dos acontecimentos históricos e geopolíticos, para que nós possamos tirar o que a mídia corporativa criou na cabeça das pessoas, através de retóricas e narrativas totalmente desconectadas do que é a história profunda. Perfeito. Eu falei na última pergunta, mas não poderia deixar terminar a nossa entrevista, Márcio Forte, para você dar uma pincelada aí no campo esportivo, né, principalmente no futebol da região. Esse futebol, ou mesmo esse esporte entre Bósnia, Sérvia, Albânia, Croácia,
quando isso ocorre, principalmente em função das competições internacionais, isso ocorre de forma tranquila, o esporte está acima de tudo isso, ou mesmo no esporte entra essas questões tão intensas, vividas historicamente na região dos Balcãs? Com certeza, o esporte e a geopolítica estão totalmente acopladas, interligadas e incrustadas. É impossível diferenciar o elemento esportivo do elemento geopolítico histórico, principalmente quando se fala de um representativo nacional. A seleção nacional é uma espécie de manifestação futebolística da pátria, assim como nos outros esportes. E quando essas seleções se chocam, principalmente Sérvia e Albânia, sucedem batalhas campais, como, por exemplo, nas eliminatórias para a Euro 2014, se não me engano, ou foi para o Mundial 2014, um jogo entre Sérvia e Albânia, um drone com a bandeira da grande Albânia percorreu o estádio em Belgrado e isso acabou com uma batalha campal. Então, estas grandes turbulências que tem na geopolítica são transportadas no campo de jogo e, em muitas ocasiões, um gol aos 95 do segundo tempo é responsável por devolver o orgulho e a satisfação de viver para muitos povos. É indissociável esses elementos, porque os esportes, em muitas ocasiões, é a deportivação da política. É inseparável esses elementos. Não é em vão que muitos países financiam os seus atletas, porque uma medalha olímpica para países é um elemento de projeção geopolítica. E muitas seleções nacionais, ao longo da história, tiveram um forte impulso, respaldo estatal. A Itália, nos anos 30, a superação nos dois mundiais e também, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, era considerado a manifestação do orgulho nacional dos italianos, assim como a geração de ouro dos húngaros, os estelares magiares tiveram um forte respaldo estatal, ou também a geração de ouro romena, encabeçada por Ilie Dumitrescu, George Hagi e outros grandes heróis, também tiveram um forte respaldo estatal da Romênia nacionalista de Nicolae Ceausescu. Então, é indissociável todos esses elementos geopolíticos dos esportes e principalmente o futebol, que pela sua projeção, sendo o esporte mais apaixonante e popular do globo terráqueo, a sua repercussão na sociedade, na vivência, na mídia, é altamente estratosférica. Então, é indissociável todos esses acontecimentos do esporte e futebol que amamos profundamente. Muito bem. Ou seja, tudo está interligado, não é, Marcito? Exatamente. Não tem como, né? Bom, essa foi uma conversa que eu acho que vocês vão gostar muito aqui no canal da Editora D3, nesse programa D3 Cabeça, Educação e Cultura. A gente pede sempre aí no final para você inscrever no canal, dê o like, mande suas perguntas, né, que o Márcio Forte com certeza terá o imenso prazer de respondê-las, e a Editora D3 está aqui sempre aberta para o debate e para as publicações de grande intensidade na literatura ou mesmo na pesquisa, enfim, na ordem acadêmica, né? E se você escreve, seja contos, romance, enfim, literatura em geral ou pesquisa, estamos de portas abertas para ver os seus originais e conversarmos para uma futura publicação. Muito obrigado, Márcio Forte, por essa entrevista. Grandes projetos à vista aí, e conte com a Editora D3 Educacional para essas futuras publicações. Grande abraço, uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigado, Dodge. É um prazer estar com vocês aqui por essa oportunidade. Sempre estaremos com mais obras, com mais interações geopolíticas e esportivas, futebolística principalmente, e estamos sempre na ativa, Dodge. Obrigado por tudo, professor e grande historiador. Perfeito, muito bem. Obrigado, então, mais uma vez. Obrigado a vocês que vão assistir, né? Depois
essa entrevista no nosso canal. E até breve, e um grande abraço a todos. É isso daí, vamos em frente, construindo cada vez mais conhecimento para a humanidade. É isso, Márcio Forte? Até mais. Até mais. Forte abraço. Forte abraço.